Salve, salve Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e a gente tá de volta aqui com o canal Serialcast no YouTube. Faz um tempão, né, que a gente não fazia vídeo pra vocês, mas também de volta e hoje a gente vai falar sobre os 10 maiores serial killers da história. Então fica ligado no vídeo aí, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer também aqui no YouTube, beleza? Faz isso aí então e bora pro vídeo. Em 10º lugar, Gilles de Rais. Nascido em 1405, o cavaleiro e líder do exército francês na famosa Guerra dos 100 Anos, onde ele lutou ao lado da heroína francesa Joana d'Arc, o Gilles de Rais ele foi acusado pela igreja e pelos nobres da época de assassinar mais de 200 crianças. Ele foi também acusado de envolvimento com o ocultismo e também de flertar com a alquimia, o que era totalmente proibido pela igreja na época. Existe uma teoria de que o Gilles de Rais foi vítima de uma conspiração da Inquisição naquela época e que ele foi acusado injustamente por todos esses crimes. Mesmo assim, ele foi condenado à morte e enforcado em 26 de outubro de 1440. Em 9º lugar, H.H. Holmes. Assassino confesso de 27 vítimas, mas com cerca de 230 mortes atribuídas a ele, o Holmes construiu um hotel para receber hóspedes na grandiosa Exposição Universal de Chicago, um evento que ocorreu lá em 1893. Mas na verdade esse empreendimento dele era uma espécie de um labirinto para onde ele atraía suas vítimas, onde lá ele cometia os seus crimes. Antes da construção do seu Castelo dos Horrores, como ficou conhecido posteriormente esse hotel, ele ganhava a vida aplicando alguns golpes em algumas seguradoras. O que ele fazia? Ele utilizava alguns cadáveres de pessoas desconhecidas, indigentes, para requerer o seguro de vida. E ele tocou a sua vida assim até construir seu Castelo do Terror, onde ele fez esse monte de vítimas. Ele foi julgado e condenado à morte, tendo a sua pena executada em 7 de maio de 1896. 8º lugar, Harold Shipman. O médico britânico Harold Frederick Shipman deu fim à vida de 250 pacientes entre as décadas de 1970 e 1990. Conhecido como Dr. Morte, o Shipman utilizava heroína como tratamento para dor. Suas vítimas eram compostas geralmente por mulheres idosas. Ele foi condenado à prisão perpétua e, apesar de nunca demonstrar nenhum tipo de remorso pelos seus atos, ele suicidou-se em sua cela no dia 13 de janeiro de 2004. Em 7º lugar, Luiz Garavito. O colombiano Luiz Garavito, também conhecido como A Besta, matou cerca de 300 vítimas, a maioria deles garotos pobres de rua que ele atraía oferecendo dinheiro e comida. Pelo fato das suas vítimas serem indigentes e camponeses, ele levou anos para ser preso. E aí, em virtude das leis colombianas, ele foi condenado à pena máxima, que assim como aqui no Brasil, é só de 30 anos. E ele ainda obteve uma redução da sua pena e foi condenado a cumprir somente 22 anos, podendo ser solto em 2024. O Garavito hoje se diz arrependido dos seus crimes e prometeu que assim que ele deixar a prisão, ele vai concorrer a um cargo político para lutar pelos direitos dos jovens de rua. Em 6º lugar, John Johnson. O norte-americano John Johnson ficou conhecido como o comedor de fígado. Após a sua esposa ser assassinada por índios, o Johnson jurou vingança e acabou matando e escalpelando cerca de 300 índios norte-americanos. E ele ainda comia o fígado deles porque ele acreditava que sem o órgão eles não iriam para o paraíso. Em virtude de todas essas mortes, ele foi nomeado xerife tempos depois. Em 5º lugar, Pedro Lopes. Figurando mais uma vez na infame lista dos 10 maiores serial killers da história, a Colômbia foi o berço de Pedro Lopes, o famoso Monstro dos Andes, que ele atuou não só no seu país de origem, mas também no Equador e no Peru. São atribuídas a ele aproximadamente 350 mortes. Ele foi condenado e passou 16 anos preso, tendo seu destino desconhecido nos dias atuais. Em 4º lugar, Amélia Dyer. Lá na Inglaterra vitoriana,
viveu Amélia Elizabeth Dyer, uma enfermeira e cuidadora de crianças que fez mais de 400 vítimas. Na época, as mães solteiras pagavam por uma família adotarem uma criança e com isso se livrar do estigma que existia às mães sem maridos na época. Como o pagamento não cobria as despesas de uma vida inteira, a Amélia Dyer assassinava as crianças para reduzir esses custos. Ela foi enforcada em 10 de junho de 1896 na prisão de Newgate. Em terceiro lugar, Elizabeth Bathory. A famosa e lendária história da condessa vampira que tomava banho com o sangue das suas vítimas atravessou os séculos e eram embasados nos relatos de testemunhas que falavam que as suas vítimas eram sequestradas, torturadas e mortas em seu castelo lá na Hungria. Segundo relatos, um dos seus ancestrais foi o famoso Conde Vlad Tepes, ou Empalador, que posteriormente ficou conhecido como Conde Drácula. Como ela fazia parte da burguesia da época e o rei devia dinheiro à sua família, ela foi condenada apenas à prisão domiciliar, onde morreu em 1614. Em segundo lugar, Tug Behram. Também conhecido como o Rei dos Bandidos, o indiano Tug Behram esteve envolvido em mais de 931 assassinatos entre os anos de 1790 e 1840. Integrante da seita dos Tugs, que aterrorizou os viajantes por mais de 400 anos, ele foi executado em 1840. Em primeiro lugar, Catherine Movaissin. Responsável por aproximadamente 2.500 mortes, a francesa e vidente Catherine Movaissin foi uma alquimista conhecida por fabricar venenos para missas negras e sacrifícios humanos. Atendendo uma clientela seleta como a nobreza da França e até mesmo as amantes do rei, ela foi condenada à fogueira e, por causa das suas conexões e conhecimentos de segredos dos nobres, a investigação sobre os seus crimes foram totalmente canceladas. Mesmo assim, ela teve como destino final a fogueira. Então esses foram os 10 maiores serial killers da história. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho que em breve tem mais vídeos aí e você vai ficar por dentro de todos esses vídeos. Ah, e outra coisa também, ouve a gente lá no podcast. Vai no seu agregador favorito e procura por Serialcast Podcast e curtam todos os nossos episódios, inclusive alguns desses que estão listando essa lista, essa infame lista dos serial killers, dos 10 maiores serial killers, tem episódio deles lá no nosso feed. Beleza, gente? Então, um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo de Serialcast.